livro do Bereshit, capítulo 4, versos 6 e 7. Você que lembra, é o livro da iniciação, o livro de Gênesis, do hebraico ao português, Bereshit. O capítulo é o 4, Deus abençoe. O verso é o 6 e o 7 somente. Quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, no teu coração nesta manhã, e que possamos sair daqui orientados e com uma estrutura espiritual, ao entender que o Senhor falou conosco. E eu creio que Ele vai falar. Diz assim o texto: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Você pode se acertar glorificando o nome do Senhor? No final desse culto estaremos levantando um clamor aqui pela neta, o presbítero Adelso, a diaconisa Luciana, a Nicole, que está doente, enferma, mas nós cremos que Deus é poderoso para intervir nessa situação. Vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre esforço e relacionamento nessa manhã. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Entendemos que se relacionar com Deus, com o próprio Criador, Ele espera que nós aprendamos algo, e que dentro desse relacionamento possa nascer algo também. Que quando nós nos relacionamos com Deus, e eu entendo assim, é necessário que em mim nasça algo, é necessário que em mim frutifique algo, porque quando eu me relaciono com Deus, eu tenho muito mais a adquirir do que quando eu me relaciono com homens. E eu entendo que quando eu me relaciono com Deus, eu já disse que aqui nasce algo. Na maioria dos nossos relacionamentos na terra pode ser que não seja algo bom, mas quando nós relacionamos com Deus, temos relação com Deus, eu tenho certeza que é super abundante, mais do que bom. Porque o que Deus quer é que sejamos a imagem e semelhança dele. O que Deus quer é nos orientar diante desse relacionamento, para que nós possamos alcançar algo bom. E se Deus é bom, o que Ele vai plantar em nós é bondade. E se Deus é bom, o que Ele tem em fazer em nós, que seja algo bom também. E é o que Ele deseja. Deus quer fazer algo bom nesse relacionamento que você tem com Ele. Deixa eu repetir isso aqui. Deus tem algo bom para fazer nesse relacionamento que você tem com Ele. Mas nós precisamos entender algumas coisas aqui nesta manhã. E entender que se relacionar com Deus não é sobre regras, mas sobre uma orientação, ou sobre experiências que nos orientam. Acho que eu posso introduzir assim. Então não é só sobre regras, apesar de nós sabemos que existem dogmas, regras diante daquilo que nós seguimos, diante dos conceitos no qual nós praticamos. Mas mais do que regra, o Senhor quer trazer experiências que nos orientam. E mais do que orientar, Ele quer que você ouça Ele nessa manhã. Porque quando nós ouvimos a Deus, nós entendemos que Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você nesta manhã. E é por isso que Ele se apresenta dizendo: eu quero um relacionamento único com você. Dentro do relacionamento que nós temos com Deus, não pode ter espaço para outras coisas, porque Ele quer exclusividade. E quando Deus não tem exclusividade, nós abrimos brecha para esquecermos o relacionamento que nós temos com Ele. Mas nessa manhã Deus veio te lembrar, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Você tem um relacionamento com Deus. Ainda que haja um levante maligno, ainda que o inimigo tente terminar essa relação, eu profetizo em nome de Jesus. Hoje há um firmamento entre você e Deus nesta manhã. Deus veio se relacionar conosco. Ele quer alinhar a nossa vida. E é você permitindo nesse relacionamento com Ele. Porque quando Ele alinha a nossa vida, um propósito divino é concreto. Ele vai alinhar a nossa vida, ou seja, Ele vai alinhar a minha vida, a sua vida, a um propósito que Ele tem
nós. Mas para isso nós precisamos estar atentos e com o coração aberto, estar disposto a nos entregarmos nesse relacionamento. Eu sei que homem frustra, relacionamento humano frustra, mas com Deus não. Eu quero que você se entregue nesta manhã, nesse relacionamento com Ele, porque com Deus não tem frustração, com Deus tem realização. É melhor do que você pensa, mas você precisa se abrir nesta manhã, você precisa se permitir. Permita-se, se entregue e aceite o que Ele tem para você. Deus tem algo para você. Eu quero dizer que esse relacionamento não é só quando você vem na igreja com Ele, não é só estarmos na igreja, mas é estarmos em sintonia a cada instante com Ele. Muitas vezes nós achamos que relacionarmos com Deus é só quando nós vemos ao culto, é só quando nós estamos sobre a doutrina ou a liturgia de um culto, mas não é isso. Se relacionar com Deus vai muito mais além do que você vir numa manhã de culto. É estar constante com Ele a cada momento, porque a cada momento Deus quer te entregar algo, a cada momento Deus quer falar algo com você. Quando eu estou num relacionamento, eu preciso ouvir o que o outro fala, para que depois eu fale também. E Deus espera que você ouça, para que Ele possa te ouvir nessa manhã. Deixa eu repetir isso aqui. Isso aqui mexeu com o meu coração. Deus espera que você ouça, para que Ele possa te ouvir também. Porque na maioria das vezes nós só queremos falar, e não tem problema nisso, mas nós precisamos ouvir também. Porque senão nós não recebemos a orientação divina e a estratégia correta para continuar nessa luta, para continuar na lida da vida. Eu entendo que a base de um bom relacionamento também é a fidelidade que eu tenho com Deus, porque Ele é fiel comigo, mas eu preciso também ser fiel com Ele. A fidelidade sempre traz coisas novas para o relacionamento. Entenda isso. Ela é a resposta sobre aquilo que rega e gera algo dentro de mim. Porque se eu tenho fidelidade com Deus, eu tenho constância com Ele, algo novo está sendo gerado dentro de mim, algo novo está sendo desabrochado dentro de mim. Se eu entendo que é necessário andar com Ele, se eu entendo que é necessário estar com Ele, Ele então vai derramar algo novo, transformar algo novo, gerar algo novo. Ele quer fazer algo novo. Eu entendo isso nessa manhã. Deus é o ano do renovo, e eu trouxe essa palavra para o seu entendimento, para dizer que Deus tem algo novo, que Deus quer fazer algo novo, mas você precisa se apegar a esse relacionamento com Ele. Você precisa se permitir com que Deus faça algo novo, ouvindo e sendo fiel, porque a fidelidade é a base também, é o aparelho reprodutor dessa relação. É a fidelidade com Deus, porque se Ele é fiel, por que eu não sou? Eu preciso ser recíproco com aquilo que Deus é comigo. E fidelidade é uma base. Fidelidade é uma estrutura diante de um relacionamento. Porque se eu não tenho fidelidade, meu relacionamento não dura. Se não tem fidelidade, relacionamento nenhum dura. Imagina com Deus. Então Deus está dizendo, a base hoje, o que traz sentido hoje é a fidelidade. O quanto você tem sido fiel a me ouvir, enquanto você tem sido fiel a não desistir, o quanto você tem sido fiel a estar presente quando eu falo, a dar atenção quando eu sussurro. Eu entendo que o texto diz que nós estamos falando aqui de um relacionamento entre o homem e Deus. Vai nos mostrar duas figuras, Caim e Abel. Você já conhece a história, mas eu quero me aprofundar mais no relacionamento. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelha. Ele apacentava a ovelha, ele apacentava os rebanhos. E eu quero que você entenda que não é sobre o trabalho, não é sobre o esforço, mas é como você canaliza o teu esforço diante do que o teu coração grita por satisfação. Aqui eu vejo o texto que Caim era um lavrador da terra, e um trabalho nobre, digno, honrado. Já vi muita gente cair em heresia falando, porque ele era lavrador e o outro era pastor. Não tem nada a ver. Eu sendo pastor não sou melhor do que você, mas Deus sonda o meu coração assim como sonda o seu. Ele tinha um trabalho digno. Você gosta de fruta? Você come fruta? Não é gostoso? Você acha que Deus não se agrada?
Acho que Deus não acha bom porque foi Ele que fez. Então não tem nada a ver o trabalho aqui, mas aqui é a relação do sentimento. O problema não era o trabalho, o problema não era o título que Caim tinha, mas como ele se relacionava com aquilo que ele fazia. E na maioria das vezes é como eu me relaciono com aquilo que eu faço, porque senão é só esforço e não tem satisfação. E o esforço, quando não é canalizado na satisfação, não gera nada, apenas perca de energia, perca de tempo. E Deus não quer que você perca tempo nesta manhã. Ele quer que dentro do teu coração esteja canalizado algo que seja satisfatório naquilo que você faz, naquilo que você aprende, naquilo que você exerce. Deus quer trazer satisfação sobre aquilo que você trabalha, sobre aquilo que você exerce, sobre aquilo que você é designado nesta manhã. Satisfação é o que nosso Deus deseja para você. É muito mais aqui o texto sobre como Caim se relaciona com aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo com o coração ou ele só está fazendo esforço? E é o tema dessa mensagem: é esforço versus relacionamento. Só tem esforço, e esforço que não é canalizado não traz satisfação. Esforço que não é alinhado com a conduta do teu coração não traz resultado, só te traz perda de tempo. O relacionamento de Caim com o que ele fazia não era bom, porque senão ele tinha feito perfeito. E o texto mesmo já não deixa ninguém enganado aqui. Deus está falando: se você não fizer perfeito, eu não vou aceitar. Se você não fizer com todo o teu coração, se o teu coração não estiver canalizado nisso, eu não vou receber. Faltava água, não era fruta, não era a melancia que ele trouxe, não era o melão que ele trouxe, não era a maçã que ele trouxe, não era a verdura que ele trouxe. Não tinha nada a ver com o trabalho, com o título, mas é como estava canalizado o coração dele. Naquele dia, por que Deus não teria se atentado para a oferta de Caim? Porque não era sobre a oferta, era sobre quem trouxe. Antes de Deus receber algo de você, Ele quer você. Deixa eu repetir isso aqui. Antes de Deus receber algo de você, Ele quer você. A gente não cansa de falar que não é a bênção, mas é o abençoador. E Deus está falando também: não é o que você entrega, eu quero você. É quem entrega. Ele quer você nessa manhã, Ele quer se relacionar com você. O que se entrega não é mais importante de quem se é. É sobre isso. Não é sobre a oferta, é sobre o coração que conduz a oferta. É sobre o coração que direciona a oferta. Abel tinha um bom relacionamento sobre aquilo que ele fazia, mas Caim não. Você vê que o texto é detalhoso quando ele fala que Abel separa lá logo da primícia do rebanho, a melhor ovelha. Ele é o primogênito, ele traz do melhor. Mas quando você lê Caim, o texto não traz nenhum detalhe, nenhuma explicação dizendo que era o melhor fruto, que foi separado da semente e tal. Não tem nada, porque não é sobre o trabalho, mas é sobre a conduta do detalhe daquilo que você faz. É como está canalizado o teu coração naquilo que você faz. Abel tinha um bom relacionamento com aquilo que ele fazia, Caim não tinha. E se você quer ter sucesso na vida, você precisa ter relacionamento bom com aquilo que você exerce. Senão você não consegue, senão você não conquista. Só vira murmúrio, só vira injúria, só vira reclamação. Se você não está com o teu coração canalizado naquilo que você faz, você vai reclamar e vai murmurar e vai fazer de qualquer jeito. Eu custei para aprender isso, para estar na profissão que eu estou hoje. Hoje eu tenho satisfação, dinheiro é cumprimento. Antes não, era esforço buscando dinheiro, não tinha satisfação naquilo que fazia. Mas quando eu me encontrei profissionalmente, agora eu vejo satisfação diante de um esforço, mas que na verdade o cumprimento é dinheiro. Mais do que ter o dinheiro é a satisfação do lugar que eu estou. Mais do que ter a oferta é a satisfação do que eu estou fazendo, no que eu estou exercendo. E é sobre isso que Deus estava comunicando ali naquele momento. Eu entendo que o que a gente tem produzido tem fortalecido o nosso relacionamento com Deus. Se indague aí. O que você tem produzido tem fortalecido o teu relacionamento com Deus? Deus está se agradando daquilo que você produz?
Deus se agrada daquilo que você oferta, Deus se agrada daquilo que você demonstra, Deus se agrada das suas ações, daquilo que você faz. O que você tem produzido tem fortalecido o teu relacionamento com Deus? Deus se agradou naquele dia da oferta de Abel, mas não se atentou para a oferta de Caim. E eu quero repetir: o que você tem feito tem agradado a Deus? Como você está conduzindo as suas ações diante daquilo que Deus espera, diante daquilo que Deus olha, diante daquilo que Deus vê? Eu entendo que aqui não dá para entregar nada que não esteja maduro. Se a gente não estiver maduro espiritualmente, a gente não consegue entregar nada. É o que eu vejo Caim aqui. Eu quero e Deus falava aqui comigo algo muito profundo, que se tiver verde não entrega. Nem está aqui, mas eu quero demonstrar isso aqui nessa fala nesta manhã para você. Se não tiver maduro, não entrega. Se tiver verde, ainda não entrega. Espera amadurecer, mas faz com realmente convicção. Faz demonstrando toda a vontade naquilo que você está fazendo. Muitos relacionamentos estão desgastados porque não tem amadurecimento na entrega, porque vive de qualquer jeito. De viver de qualquer jeito não vale. Você precisa dar e ser o melhor de você em tudo, inclusive para Deus. Eu estou falando que você é especialista, que você é o bom, que você é o cara. Eu estou falando que você precisa, diante desse esforço que você canaliza tanto, não seja uma perca de tempo, mas esteja alinhado com o teu coração para você demonstrar realmente para Deus que é o seu melhor. Para que você mostre para Deus que realmente é aquilo que você tem demonstrado é verdadeiro. Não é só um esforço, não é só uma obrigação. Estar aqui nesta manhã não pode ser um esforço para você, mas tem que ser algo alinhado ao teu coração. Deus entende o esforço que você fez para romper aquela porta, aquela cama nessa manhã, mas não pode simplesmente só ser esforço. Tem que ser algo alinhado ao teu coração, dizendo, demonstrando: Senhor, eu rompi porque o meu coração ama estar na tua casa, porque o meu coração está alinhado com o que é divino, porque o meu coração está alinhado a ouvir a tua voz, porque eu quero todos os dias fortalecer o meu relacionamento contigo. Está alinhado. A gente precisa dar o nosso melhor para Deus, principalmente para Deus, que nunca deixou faltar o melhor para você. Deus nunca deixou faltar o melhor para você, ao ponto de dar o Filho amado Jesus Cristo, a cruz do Calvário, no qual Ele pegou a nossa cédula, que quanto mais acumulávamos, mais não conseguiríamos pagar, mas Ele pegou a nossa cédula e riscou, dizendo: está pago. Ele deu o melhor dele. É sobre você entregar o seu melhor nesta manhã. Não é sobre o seu título, sobre o seu cargo, sobre o trabalho que você exerce. Não é isso. É você demonstrar o teu coração, dizer: é o meu melhor nesta manhã, Senhor. Tem prazer em estar na tua presença. Está me faltando, quem sabe, alimento. Eu vim assim só com o cheiro da gasolina hoje, mas o meu coração gritava, dizendo: eu preciso de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Eu amo me relacionar com Deus. Eu não tenho nada melhor do que o meu Deus. Nada pode tirar o meu foco da presença de Deus. É sobre isso. É demonstrar com o teu coração. O que faltou para Caim naquele dia era demonstrar com o coração, não era com esforço. Porque esforço só mostra para quem vê, mas coração mostra para quem sente. Naquele dia Deus não sentiu, porque a oferta de Caim estava distante, perto do esforço, mas longe do coração. E se não tiver alinhado o teu esforço com o coração, Deus não aceita. Só se virou fadiga, enfado, perca de tempo, porque o esforço é isso quando não é canalizado. Você já foi para a academia? Se você não canalizar com foco, como é que a gente fala? Não cresce, não emagrece. Porque todo esforço seu não é canalizado com aquilo do desejo do teu coração, de fazer uma boa dieta, de ser regrado, de ser disciplinado, de ser focado. Então Deus está dizendo: eu preciso de você nessa manhã, nesse relacionamento mais focado em mim. Não é sobre o que eu posso te dar, mas quem sou eu para você nessa manhã?
Quem é Deus para você nesta manhã? O altar que Caim levantou demonstrou um nível de imaturidade espiritual, porque ele não colocou o coração, ele colocou esforço. E Deus não se atenta para a força, para o esforço. Não que Ele não veja o quanto você se esforçou aqui nesta manhã, mas se não estiver alinhado com o teu coração, você está perdendo tempo. Você não vai viver algo diferente com Deus, porque dentro do teu coração está gritando: eu não queria estar aqui. Imagina o quanto você fez esforço para atravessar essa cidade e chegar aqui e falar: não queria estar aqui. Você está perdendo tempo, meu irmão, porque o teu coração não está alinhado diante do esforço que você fez. E Deus não recebe adoração assim. Não adianta demonstrar esforço se não tem coração. E o problema naquele dia era isso. O texto diz que Deus não se atentou, porque o que foi feito, o que foi oferecido, não foi oferecido com o coração. Teve todo o esforço de preparar, ao cabo dos dias, ele deu tempo para a fruta crescer, ele deu tempo para colher, mas não tinha coração, não tinha preparo, não tinha zelo com aquilo que ele estava fazendo. E você precisa ter toda essa preparação com aquilo que você faz, zelo com aquilo que você faz, senão o teu coração depois não vai receber a satisfação necessária. Ele vai gritar: não queria estar aqui, eu não queria fazer isso, mas eu estou fazendo. É só esforço não canalizado. Você está perdendo tempo. Um altar sem maturidade espiritual nos faz entregar qualquer coisa. Deixa eu repetir isso aqui. Um altar sem maturidade espiritual te faz entregar qualquer coisa. E nós não podemos entregar qualquer coisa para Deus, porque Deus não entrega para nós qualquer coisa. É sobre isso. Então você precisa direcionar o que está sendo colocado no teu altar hoje, mas com o teu coração. Antes de entregar essa oferta que você colocou no envelope, você verificou se o seu coração estava de acordo? Você vai entregar R$100? É só esforço. Esforço qualquer um vê, mas coração é só Ele que sente. E Deus quer sentir o teu coração aqui nesta manhã, para saber se todo o esforço não é em vão que você fez. É por isso que você reclama da vida, que você fala: eu trabalho 22 horas por dia, mas nas 22 horas o seu coração não está canalizado nisso. Eu não estou falando que a gente não cansa, mas a gente cansa. Então a gente precisa direcionar melhor todo o nosso esforço, para que não vire murmuração, o qual Deus não aceita. Agora você entende que não é sobre o que você entrega, sobre o que Caim entregou naquele dia, mas como se prepara. Estava no preparo, estava no zelo. Ou você acha que o de Abel teve mais esforço do que o de Caim? Eu não acho. Foi a ovelha que teve a outra ovelha? Não foi Abel? Ele só pegou mas Caim não, teve que colocar, arar a terra, pegar a semente, esperar o fruto crescer, cortar o fruto. Quem teve mais esforço? Naquele dia não é que a fruta era ruim, não é que o fruto é ruim, ele é ótimo para a saúde, mas você já verificou como é que está a fruta que você está comendo? Se ela não está estragada? Você tem o zelo de olhar, de separar no mercado a fruta que você leva, para que você não chegue em casa e murmure: nossa, peguei uma estragada. Deus vai aceitar a fruta estragada? Você não come, por que Ele vai comer? Naquele dia faltou zelo. Você vai comer fruta cheia de bicho, murcho. Naquele dia faltou preparo, faltou olhar realmente, sentir o coração. Eu posso preparar algo bom mesmo não sendo caro. Guarda isso aqui. Eu posso preparar algo bom mesmo não sendo caro, mas tendo um bom preparo fica ótimo, se torna ótimo. Pode ser que o ingrediente não seja importado, mas tendo um bom preparo, eu preparando bem, vai ficar bom, vai ficar gostoso. O que você coloca no altar do Senhor precisa de preparo. Você não começa o culto aqui, você começa lá na sua casa, com a tua mente já vindo preparada para dizer: eu vou adorar ao nome do Senhor esta manhã. Eu não vou lá para ver quem vai com roupa A, com roupa B. Eu não estou indo lá para ver sapato ou tênis de fulano de tal. Eu estou indo para adorar ao nome do Senhor. Eu não estou indo lá ver para ver se
o pregador é bom, se ele é ruim, não é isso. Eu estou indo lá porque eu quero adorar ao nome do Senhor. Culto é você quem faz, não começa aqui na igreja, começa na sua casa. Começa com preparo do teu coração estando voltado para Deus. Hoje eu vou te adorar. Hoje eu vou levar a minha oferta no teu altar. O que você coloca no altar precisa de preparo. Venha como estás, mas não permaneça como estás. É sobre isso. A gente fala que o pecador tem que vir como ele está. E está certo, traga o teu vício, o teu cigarro, a tua bebida para Jesus, porque é Ele, o Espírito Santo, que vai te convencer de todo o pecado. Mas para isso eu preciso permitir esse relacionamento, para que Ele transforme o que era ruim em bom agora. E eu só vou ver Deus transformar quando eu me abrir com Ele, quando eu me relacionar verdadeiramente com Ele com fidelidade, que é a base dessa estrutura. O que Caim fez foi esforço e não trabalho. Naquele dia, mais do que o trabalho, o que foi exposto aqui para a gente nessa exposição espiritual que a Bíblia é todo o esforço dele. Quando eu entendo que quando a gente sai para trabalhar de manhã, a gente vai trabalhar ou é só a gente fazendo esforço? Você já se fez essa pergunta? Todos os dias quando você acorda, você vai para trabalhar ou é só você fazendo esforço para receber dinheiro? Se for só esforço, não vai ter satisfação no final do dia. Mas quando a gente levanta para trabalhar, a gente tem satisfação dizendo obrigado, Senhor, porque esse emprego foi o Senhor que me deu. Obrigado porque meu coração está alinhado nisso que eu estou fazendo nesta manhã. Porque senão só vira lamúria, murmúrio. Trabalho, eu entendo que eu fui buscar um dicionário. Trabalho traz um significado de realização pessoal. Olha isso. O trabalho, quando você acorda para trabalhar, ele precisa trazer algo de realização pessoal. E esforço, o que é o esforço, pastor? Só tira a sua força. Esforço é aquilo que você canaliza toda a sua força, e aos poucos ela vai mirando. Deus não quer só esforço nesse altar, entenda isso. É o que Deus estava dizendo para Caim naquele dia. Eu não quero só o seu esforço nesse altar. Não tem que ser uma luta para vir falar comigo. É Deus falando com você. Não tem que ser algo imposto para que você esteja aqui nesse domingo de manhã ouvindo a voz de Deus para vir à igreja. Mas tem que ser uma relação única, exclusiva com Ele, dizendo: Senhor, eu tenho o prazer de acordar domingo de manhã para eu ouvir a Tua voz na Tua casa. Senhor, eu tenho o prazer de estar na Tua presença. Senhor, eu amo estar na Tua casa. Como diz o salmista, eu amo estar nos Teus átrios, porque vale mais um dia na Tua casa do que 1000 em outros lugares. Salmos 84. Mas vale um dia. Eu prefiro estar um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais do que esforço, Deus quer uma aplicação no que você faz para Ele. E qual é a aplicação, pastor? É o coração. É o que a gente demonstra com sentimento. Você já pensou que você não é abençoado naquele emprego que você está porque você não faz uma aplicação do que vai gerar uma satisfação, mas você só está fazendo esforço? Você já pensou nisso? Que toda reclamação que você tem em levantar de manhã é porque realmente é só esforço, não é um trabalho. Que o seu coração não está ali verdadeiramente. E agora, transfigura isso para Deus. Você já pensou que você tem que ir para a igreja reclamando, falando: puxa, eu não queria estar aqui? Você acha que Deus não sente? Aí você fala: recebe aí minha adoração, mesmo meu coração não estando aqui. Recebe aí o que eu trouxe, é para o Senhor. Deus nem olha, Deus nem se atenta, porque o seu coração não está aqui, porque o seu coração não veio realmente falar, dizer eu te amo, não veio se entregar para Ele. Esforço sem a realização é só cansaço e fadiga. É isso que eu quero dizer para o teu coração esta manhã. Canalize todo o seu esforço em algo que vai trazer a satisfação e resultado daquilo que você espera, porque senão só vira fadiga. Mais do que esforço que você fez para estar aqui nesta manhã, Deus sonda realmente o que você queria ou onde você queria estar. Deixa eu repetir isso aqui, que isso aqui é forte. Mais do que o esforço que você fez aqui para estar nesta manhã, neste culto, Deus sonda onde realmente o seu coração queria estar. E se não é aqui, não adianta colocar qualquer coisa no altar que Ele não vai receber. Não adianta ter um relacionamento com o outro não quer ouvir, o
outro não quer se relacionar. Deus, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você não quer estar aqui, Ele entende. Mas se já que você veio, tenha realmente canalizado no teu coração esse negócio de entregar o que é verdadeiro. Tenha realmente canalizado no teu coração e fazer com satisfação. Você veio mostrar esforço ou você veio se relacionar com Deus? Se indaga aí, pergunta aí. Você veio mostrar esforço, mostrar para o homem que você está aqui, ou você veio se relacionar com Deus? Ou só foi um esforço seu porque fulano te chamou e falou: se eu não for vai ficar pegando no meu pé? Esforço. Ou você levantou e falou: hoje eu vou adorar a Deus? Relacionamento diferente. Hoje eu preciso falar com Deus. Relacionamento é diferente. Mais do que imposição. Deus não quer impor nada para você. Deus quer que você tenha essa liberdade de contar com Ele, de se expressar com Ele. E a única liberdade que a gente tem é de escolha, na maioria das vezes. Você tem uma escolha nessa manhã, que não pode ser em volta de um esforço somente, mas um desejo de estar realmente com Deus. Olha o esforço de Caim, olha o esforço que ele fez aqui, para nada, naquele dia, para nada. Ele canalizou todo o esforço dele, e Deus não se atentou. Está dizendo aqui o texto, estou pegando aqui na Bíblia. Deus não se atentou à oferta de Caim. Todo o esforço que Caim teve de pegar a semente, colocar na terra, esperar crescer, trazendo fruto diante do altar, Deus não recebeu. Se relacionar com Deus não pode ser um fardo para você, sabe, gente? Meu irmão, escuta isso aqui. Se relacionar com Deus não pode ser algo pesado para você. Você está perdendo tempo aqui. Tem que ser com a sua liberalidade, com o teu coração aberto, realmente em querer falar com Ele, em querer sentir a presença dEle, em querer glorificar o nome dEle. Deus não quer nada imposto, e eu não vou te obrigar a nada aqui nesta manhã, porque Ele quer ver o teu coração. Não é o que eu falo para você fazer, é o que você faz e fala para o teu coração sentir. Deus quer te ouvir nessa manhã. Deus quer falar com você nessa manhã. Ele quer se relacionar. Caim gastou suor, esforço, gastou tempo, e Deus não recebeu naquele dia. Se o coração não estiver alinhado com aquilo que você faz, você está perdendo tempo. Está na hora da gente alinhar, canalizar a nossa adoração, a nossa oferta diante da estrutura que comporta o nosso coração. Deus quer ver o teu coração nesta manhã, mais do que o esforço que você fez. Se o teu coração não estiver aqui com Ele nessa manhã, não vale. Todo esforço foi nulo. Atravessar a cidade, vir de outra cidade, todo esforço é nulo se você não estiver com o coração voltado em se relacionar com Deus. Como a gente tem se chegado diante do altar do Senhor? Não é o que se entrega, mas quem entrega. É sobre isso. Não é peso, a quantidade ou a cor, é sobre quem entrega. Deus não quer saber se é grande, se é pequeno, se é vermelho, se é roxo, se é pesado, se não é. Ele quer saber como está o coração que entrega. Como é o coração que entrega? É verdadeiro? Abel entregou a primícia do rebanho. Eu repito de novo para você: quem se esforçou mais, Abel ou Caim? Naquele dia, eu acho que foi Caim, porque se a gente parar para analisar, quem teve esforço de gerar ali o bezerro, o cabrito, a ovelha, foi a ovelha. Foi ou não foi? Abel não teve esforço nenhum, só simplesmente separou do rebanho a primícia, a primeira ovelha, e levou e colocou no altar do Senhor. Mas você não vê detalhadamente Caim fazendo nada com a semente, com o fruto, com a terra, separando, arando. Não tinha detalhe. Como muitos de nós não damos detalhes ao relacionamento que nós temos com Deus. Esse é o problema. Está na hora de você ser mais detalhista com Deus. Guarda isso no teu coração. Está
Está na hora de você melhorar esse relacionamento com Deus. Deus espera ser o primeiro em tudo na sua vida, mas você tem colocado Ele em primeiro lugar. Ele espera que você coloque Ele em tudo. Deus quer um relacionamento onde Ele seja o primeiro, onde Ele seja exclusivo, para que Ele possa receber tudo que você colocar diante do altar. Seja pedido, seja gratidão, seja oração, seja oferta. Tudo que você for entregar, tudo que você for colocar, tudo que você for demonstrar, Deus precisa ser o centro no teu coração. O carroço nos coloca em evidência. Já o que eu sinto precisa ter profundidade e relacionamento para alguém descobrir. E é com isso que Deus está dizendo nessa manhã. Mais do que mostrar, Deus quer sentir. Mais do que você mostrar, Deus quer sentir mais. Mateus 15:8 vai dizer: vocês só me honram com os lábios, mas o seu coração está longe, não está aqui. Você fala que glória a Deus, aleluia, você canta os louvores, mas seu coração não está aqui. E não é isso que Deus quer nesta manhã. Ele quer você presente, Ele quer você perto, Ele quer você dependente dEle, Ele quer você alinhado, aliançado com Ele. Deus está falando com você: por que caiu o seu semblante? Porque eu não soltei confete sobre o seu esforço? Porque eu não soltei papelzinho, chuva de papelzinho, de flores sobre aquilo que você fez ou se esforçou para fazer? E Deus está falando: você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não sou do teu coração nesta manhã? Está irado por quê? Está com raiva por quê? Porque eu não fiz diante daquilo que você me entregou? Deixou cair o semblante por quê? Está bravo por quê? Porque eu não te dei ainda? Porque eu não fiz ainda? Está revoltado com a igreja por quê? E Deus viu. E eu quero dizer que Deus te conhece. E você está às vezes com o semblante caído dizendo: Senhor, não vê o que eu faço? Senhor, não vê que eu fui domingo de manhã lá? Senhor, não vê que eu dei uma moeda para um necessitado na rua? Que esforço é esse se o coração não estiver alinhado a isso? Está perdendo tempo. Versículo 7: se bem fizerdes, não é certo que será aceito? Não é certo que eu vou me atentar? Deus está falando que se você fizer certo, você vai ter minha atenção. Se você demonstrar realmente com o teu coração, você vai conseguir chamar a minha atenção. Você quer chamar a atenção de Deus? Está na hora de começar a fazer certo. Está na hora de começar a demonstrar com o coração. Mais do que o teu esforço que você faz, que todo mundo vê, está na hora de deixar Deus ver o que está no teu coração. Está na hora de deixar o teu coração falar mais alto do que os seus esforços. Mas daí o texto complementa, né? Mas se você não fizer o que é certo, o pecado já bate na sua porta. Caiu. Se você não fizer o que é certo, o pecado já está à tua porta, para entrar ou para sair? O que você acha? O pecado já está à porta, diz o texto, para quem atende ele. Não é nem para entrar nem para sair, mas é para quem atende, para quem dá atenção para ele. Você entende isso? Não desista do seu relacionamento com Deus para atender o pecado na porta. Os momentos que você tem com Deus valem muito mais do que os pecados que você vê na porta, ou que batem na sua porta querendo entrar. Pecados carnais, espirituais. Deus está dizendo: não atenda a nenhum, não dê atenção para nenhum, porque o que eu estou vivendo com você é suficiente e vai trazer satisfação para o teu coração. Eu vou repetir isso aqui: pecado nenhum pode trazer mais satisfação do que o teu relacionamento com Deus. Eu repito de novo: pecado nenhum pode trazer mais satisfação do que o teu relacionamento com Deus. Pecado nenhum pode trazer mais satisfação do que o teu relacionamento com Deus. Pecado nenhum pode trazer mais satisfação do que o seu relacionamento com Deus. Pecado nenhum te satisfaz mais do que você ter um momento com Deus, do que você ter esse momento com Ele. Deixa fora o que tem que ficar fora. Guarda isso. Deixa para fora o que tem que ficar para fora. Não coloca para dentro não. Não tumultua aqui dentro não. Você não vai ter estrutura para suportar isso. Você não vai conseguir lidar depois com isso, porque o texto diz que Caim então matou o seu irmão. E tem coisas que não tem como reverter quando você coloca para dentro. Oh meu Deus.
Quem sabe eu não queria estar ministrando essa palavra, mas Deus me impulsionou a falar com a gente, sabe? Que a gente precisa ter um ano de renovo, mas para ter um ano de renovo a gente não pode trazer coisa para dentro, tem que deixar para fora. Porque tem coisa que a gente alimenta no teu coração que é irreversível, não tem como mais lidar, depois não tem como reverter. Naquele dia Caim matou Abel e não tinha como reverter. Cuidado com o que você vai colocar para dentro, porque depois não tem mais como reverter. Cuidado para não destruir o teu casamento, cuidado para não destruir o teu relacionamento, cuidado com aquilo que vai destruir suas amizades, que Deus já selecionou para você. Cuidado, porque o que você colocar para dentro depois não tem mais volta. E é debaixo de tremor que eu estou dizendo isso aqui para você. Deixa para fora o que tem que ficar para fora. Não deixa entrar, porque senão o inimigo tumultua, e aí você não vai ter mais controle sobre isso. Cuidado com as decisões movidas por esforços que não terão como reverter depois com o coração. Aí vai dizer, mas será tão grande o que eu fiz, o meu pecado, que não possas perdoar? Deus vai perdoar, mas Abel não vai estar mais lá. Tem algumas coisas que nós fazemos com tanto esforço que depois não dá mais para reverter, porque já se agiu sem ter o cumprimento do coração, só com a raiva e com a razão. Domina esses desejos que querem tirar Deus da tua vida. Deixa eu repetir isso aqui. Domina esses desejos que querem tirar Deus da sua vida, porque o texto diz que sobre eles deves dominar. É você que domina, não é o desejo que tu domina, é você que domina o desejo, porque sobre eles deves dominar. Entenda uma coisa, o pecado é enganador, e ele leva o indivíduo mais longe do que ele gostaria de ir. É o pecado. Às vezes você tem até a intenção de fazer aquilo, mas quando você vai ver, é pior do que você imaginou. Você às vezes não tem dimensão do que o pecado te proporciona. Deixa eu repetir isso aqui. Você não tem a dimensão, você não consegue imaginar daquilo que o pecado te proporciona. Te afasta muito e além de Deus. Então cuidado. Cuidado com esse negócio com que eu vou ali, porque depois não dá para voltar para cá. Eu vou ali, cuidado, depois não dá para voltar para cá. Pode ser que o caminho já foi destruído. O pecado é enganador. Eu vou ali, cuidado, você pode parar bem para lá e não conseguir mais voltar para cá. Tenha isso no teu coração nesta manhã. É Deus querendo fechar as amarras, estreitar um relacionamento melhor com você. Deus quer se relacionar melhor com você. O pecado vai fazer você pagar mais caro do que você quer pagar, porque naquele momento era um sentimento de raiva no coração de Caim, mas dessa raiva nasceu a morte. O pecado vai fazer você pagar mais caro do que você quer pagar, vai te afastar para mais longe de Deus. O pecado vai te segurar por mais tempo do que você gostaria de ficar lá com Ele. Naquele dia Caim sentiu na pele o quanto o pecado tinha destruído o relacionamento dele com Deus, o quanto as atitudes dele, os esforços deles que não estavam canalizados com o seu coração, o afastou da presença de Deus. Mas deixa eu declarar algo no teu coração nesta manhã. Jesus é o relacionamento que te conquistou para sempre. Jesus é o relacionamento que te conquistou para sempre na cruz do Calvário. Você estava em débito, você estava na lama, você não era ninguém, aí vem Ele dizendo: o meu esforço está canalizado no que eu sinto, e o que eu sinto é que você vai ter vida em abundância. O que eu quero é que o plano do meu Pai continue na terra. O que eu quero é que você vá bem em tudo que você faz. O que eu sinto é me entregar para você, não é só por esforço, mas é porque o meu coração te ama. Ele te ama. Nessa manhã Deus está falando: eu vim te dar uma nova chance. Você não precisa terminar como Caim. Eu posso aceitar ainda a tua oferta voluntária. Meu Deus, isso mexe comigo, não tem como. Deus está falando: eu posso aceitar a sua oferta ainda nesse altar. Você não precisa terminar com o mesmo final de Caim, com a mesma história de Caim. Deus está falando: eu posso aceitar a sua oferta
melhor hoje. Dá para fazer melhor hoje. Deus vai te dar mais uma chance. Dá para fazer de novo. Dá para fazer melhor. Dá para ser o melhor. Jesus quer arrancar esse pecado que tem tirado e cortado teu relacionamento com Ele. Ele quer te afastar do pecado para te aproximar dEle. Deus quer te libertar nesta manhã desse vício, desse pecado, dessa frustração, de tudo isso que tem te afastado dele, que deixa você fraco, que deixa você frio, que não deixa mais você com vontade de estar na presença dele, de orar, de ler a Bíblia, de buscar de vir na igreja. Deus quer cortar o teu relacionamento com o pecado. Ele quer um relacionamento com você. Mais do que o esforço de se entregar na cruz, é o sentimento que ele carregava. Mais do que o peso da cruz, era o coração que ele carregava, dizendo: você é meu, eu acredito em você. Era Deus falando: eu acredito em você. Mais do que o peso dessa dor que eu estou carregando, é a alegria de ver você na minha presença. Eu acredito em você. Você precisa tomar uma decisão hoje. Se coloca de pé. Já não dá mais tempo. Você precisa tomar uma decisão hoje por Deus, antes que esses esforços sem o coração te levem para longe dele. Você precisa tomar uma atitude hoje por Deus, antes que essas suas convicções, que você acha que é a mais correta, porque você tem esforço contribuído nisso, aplicado nisso, te afaste de Deus. Deus quer você nessa manhã. Deus chama você nesta manhã. O pecado revela a fraqueza, revela que a falta de estrutura, mas o Senhor está te dando uma chance de renovar esse altar, de renovar essa oferta do altar. Caim não teve, mas você tem. Você não precisa terminar como Caim terminou. Eu termino aqui.